E aí, a gente terminou o encontro passado com essa imagem, né? E essa imagem, aí eu peço para quem colocarem o microfone no mudo para não entrar ruídos, tá? Só por enquanto. Aí, quando você for falar alguma coisa, você tira o mudo e pode falar. Pode até me atravessar, não tem problema. Então eu vou prosseguir, tá? Eu não consigo ver vocês enquanto eu estou apresentando. Então, aí vocês me avisam, aí o pessoal da equipe, ou vocês mesmos, me avisam se tiver acontecendo alguma coisa errada, tá? Até agora eu estou vendo um slide chamado Sociedade Civil na Conservação e Restauração. É isso, né? Sim. Tá bom. E aí qual foi onde a gente parou o negócio, né? A gente parou no seguinte ponto, que um cenário ideal de mobilização seria aquele em que cada fragmento importante, no caso aqui, né, eu estou apontando o Morro Grande, o ideal seria se cada fragmento importante como esse, ou como esse, que eu imagino até que seja aí perto do Colibri, ou como esse, e como os outros, tivesse uma constelação de atores interagindo, atores diferentes, interagindo de olho nesse fragmento, acompanhando, fazendo coisas, né? Promovendo ações, denunciando e etc. E aí, deixa eu pular aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai destrinchar isso aqui um pouco. Como a gente pode olhar melhor essa rede, essa constelação de atores, e como que a gente pode animar ela, ativar ela, deixar ela mais potente, ou pelo menos compreender ela, entender como ela funciona, ou enxergar. E aí, eu não sei se aqui está dando para ver, mas a figura, ela representa as várias pessoas e organizações ligadas por retinhas, por flechas, né? Flechas não, retas. Isso representa as ligações entre as pessoas. Tá dando para ver? Isso aqui é uma rede? Vocês conseguem? Sim. Sim. Tá. Então vamos destrinchar um pouco isso. Aqui está bem evidente, né, a rede, a figura está melhor. E aqui a gente tem 3 tipos de redes bem diferentes. Esse aqui é conhecido como diagrama de Baran. B-A-R-A-N, Baran. É o pesquisador que desenvolveu isso. E aí ele mostra uma rede centralizada, que é essa primeira à esquerda, uma rede descentralizada, que é essa do meio, e uma rede distribuída, que é essa da direita. E a gente vê que tem um padrão diferente aí, né? Na rede centralizada, um nó, um ator, ele é conectado ao outro pelo ator central, né? Ó. Então, se eu pegar esse cara aqui, vamos supor que esse cara aqui seja o Pascoal. Aí, ó, no caso, a rede, na verdade, do Colibri é mais assim, né? Então, se esse aqui é o Pascoal, ó, aí já tem a Márcia aqui, a Ju aqui, e as várias outras pessoas aqui. É uma rede mais distribuída. Numa rede centralizada, o que aconteceria? Apenas a pessoa do centro conheceria e estaria conectada às outras. Esse aqui é o padrão de rede do tipo broadcast, né, em que você emite uma mensagem de uma vez só para vários atores. A televisão é assim, o rádio é assim. Uma empresa altamente centralizada é assim. Aí, se eu avançar um pouco no grau de distribuição, eu tenho essa rede descentralizada, ou seja, vários centros. Então, isso aqui pode ser parecido com os departamentos de uma empresa hierárquica. Então, eu posso ter, sei lá, o departamento, a diretoria aqui, o diretor, que é ligado ao chefe do departamento de pessoal, que é ligado ao chefe do departamento de vendas, que é ligado ao chefe da indústria, que é ligado ao chefe das outras coisas. E aí um funcionário, ele não tem como
formalmente conversar com um outro funcionário sem atravessar um longo caminho. Olha os graus de separação numa rede descentralizada entre funcionários de 2 departamentos diferentes. 1, 2, 3, 4 graus. Na rede centralizada, o grau de separação é 1, 2. Só que a gente está submetido ao controle desse ator central. Na rede distribuída, a gente tem um padrão muito mais denso de ligações, né? Eu acho que a nossa turma, ela caminha para isso, né? A gente vai aos poucos conhecendo várias pessoas e cada uma das pessoas conhece várias outras pessoas da mesma turma e assim por diante. Vantagens e desvantagens. O que vai acontecer na rede centralizada? E aí vocês podem me responder. Se eu retirar esse ator central aqui da rede, se eu eliminá-lo, o que vai acontecer com essa rede? Acaba. Vai desmontar, né? Então, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Desmantela tudo. Então, se eu retirar esse ator central, a rede toda vai para o buraco, ela some, ela se dissolve. Na rede descentralizada, o que acontece se eu retirar esse ator que é um pouco mais central? Quem arrisca uma resposta? Você perde um grupo forte ainda, uma fração de força da conexão do grupo. Uma outra resposta? Acontece o mesmo que na outra, porque esse ponto que você indicou, ele está conectado a todos os subgrupos. Os subgrupos ficariam desconectados entre si. Ficariam acéfalos, né? Digamos assim. Exatamente. Se eu então tiro esse nó aqui, eu teria vários grupos separados. Agora, na rede distribuída, o que acontece se eu tirar esse ator aqui, por exemplo? Eu vou ter algum impacto muito grande em como essa rede aqui funciona? Não, elas vão se recentralizar, elas vão mexer aí e, de repente, formar outra rede. Uma rede... Quer dizer, imagina só, olha essa ligação entre esse ator, ele liga aqui com esse. Se eu tiro esses dois continuam conectados por aqui, ó. Agora, olha só uma peculiaridade. A informação na rede centralizada, ela flui bem rápido. É como um perfil de Instagram. Você publica uma coisa, todo mundo fica sabendo ao mesmo tempo. Só que um não consegue conversar com o outro. Então, para distribuir informação, unidirecionalmente, essa rede centralizada, ela é boa. Essa rede, a informação flui um pouco mais lentamente. Ou seja, essa parte da rede vai estar conversando sobre um assunto, essa parte aqui vai estar conversando sobre um outro assunto, essa parte aqui vai estar conversando sobre um outro assunto. Então, esse padrão distribuído ele é mais inovador. A informação demora um pouco mais para fluir, mas no total você tem uma rede mais inovadora. Então, se a gente volta para cá, para a nossa rede, depois de ter conversado sobre isso, a gente começa a imaginar qual é o desenho que a gente quer ter na nossa rede. E muitas vezes a gente não é nem capaz de forçar um desenho, né? Quando a gente quer forçar um desenho, a gente corre o risco de matar alguns processos que estejam acontecendo. Avançando. Olha aqui, ó. Não se assustem, tá? Vamos destrinchando. Então, o que a gente tem aqui onde eu estou mostrando? Essa rede no lado extremo esquerdo superior. Altamente distribuída, né? Todo mundo fala com todo mundo.
Então, eu posso até imaginar que isso aqui é o Jardim Colibri, ó. Tem lá o pessoal, todo mundo fala com todo mundo e se conecta entre si. Aí, ó, olha essa rede aqui, onde tem o JNBF aqui, bem preto, bem grande. Então, eu tenho um módulo aqui, todo mundo, um grupinho, digamos assim, né? Pejorativamente, a gente pode até falar em panelinha, mas não necessariamente. É um subgrupo que está interagindo mais. Pode ser o Colibri. Aqui, ó, pode ser o pessoal do Morro Grande. Aqui pode ser o pessoal do Tiju. Aqui pode ser o pessoal do Embu das Artes. E aí, esse ator preto aqui, ele pode ser esse projeto, que está se propondo a conectar essas comunidades que estão separadas. Só que isso aqui é um pouco perigoso, porque se essa arquitetura aqui permanece, o que acontece? As relações elas ficam sujeitas ao projeto, ou a quem comanda o projeto. É aquele caso assim, né? A rede fica vendida, né? Fica sequestrada na mão desse cara aqui. É ele que vai dizer o que pode, o que não pode. É ele que vai dizer, vai permitir ou não o fluxo de informação entre as comunidades. Então, essa função aqui de hub, essa primeira articulação, ela é importante, mas ela não pode durar muito, senão eu tenho uma rede que se torna um pouco doente. Avançando. Então, como que a gente pode imaginar um processo de constituição de uma rede saudável? Aqui, ó, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu tenho ligações entre esses nós aqui. Aqui eu tenho um triangulinho, aqui eu tenho outro módulo, aqui outro, e assim por diante, que estão isolados, né? Provavelmente era o nosso caso antes de nos conhecermos. Aí apareceu um hub, que é essa função que o projeto está desempenhando, né? Conectando esses módulos. Aí a gente tem esses riscos, né? Desse ator se perenizar nessa posição e querer controlar os fluxos. Numa outra concepção, né, ao invés de um hub que simplesmente conecta, eu posso imaginar um weaver, um netweaver, um tecedor de redes, que é um ator que promove ligações, inclusive aqui está até incompleto, né, porque estão faltando outras ligações para ser um verdadeiro tecedor de rede. O tecedor de rede ele constrói redes distribuídas, redes criativas, redes potentes. E aqui você tem, né, a ação dos hubs e tal. Então, essa é uma outra maneira de você conectar. Você não precisa ter um ator central que junta todo mundo, mas se eu tenho alguns atores regionais que começam a fazer esse trabalho, eu já começo a ter comunidades mais potentes, que sim, podem vir a se conectar. E aí, essa imagem aqui, ela representa uma rede razoavelmente distribuída e saudável. O que eu tenho aqui? Eu tenho dois tipos de atores. Eu tenho aqueles que estão em azul, que estão mais ativos, estão mais próximos do centro, estão interagindo mais. Então, aqui no meio tem uma densidade maior de ligações. Na periferia, eu tenho atores que têm menos conexões, talvez por não estarem tão próximos ou tão ativos, o que não é um problema. Porque com o tempo, isso aqui é dinâmico. Você vai ter um ator aqui do meio que uma hora, por exemplo, vai ter um filho. Ele não vai poder mais se dedicar de corpo e alma a tecer, a manter essa rede. Ele vai para a periferia. Aí, de repente, tem alguém aqui que, de repente, por algum motivo da vida, está com mais tempo. O que ele vai fazer? Ele vai poder entrar para cá. Então, essa rede aqui, onde eu tenho um centro e uma periferia dinamicamente dialogando, é uma rede saudável e criativa. Então, eu acho que essa nossa rede aqui, imagino, aí a gente vai conversar sobre isso logo mais. Eu imagino que ela pode estar num estágio assim, aos poucos vão acontecendo coisas assim,
E se a gente continua interagindo, trazendo novas pessoas, enfim, permitindo que a coisa assuma uma dinâmica orgânica, a gente pode chegar numa coisa assim. Essa dinâmica centro-periferia, né? Orgânico, vivo, uma hora está um, outra hora está outro, uma hora um sai. E aí eu posso ter, inclusive, essa rede aqui do nosso território conversando com uma outra rede de outro território. Por exemplo, com esses casos aqui, ó. Ó. Essas unidades de conservação, elas foram criadas por meio de mobilização social, mobilização popular. E aí, é altamente provável que em cada uma delas eu tenha uma rede dinâmica centro-periferia. Então, a gente pode se conectar com essas outras redes para aprender coisas, especialmente, né? A gente não está no mesmo território, mas pode aprender, pode se entusiasmar, pode acontecer um monte de coisa. Alguém quer conversar alguma coisa até esse momento? Falar, perguntar? Eu levantei a mão, ninguém falou nada, eu posso fazer um breve comentário? Bom, eu vou falar como biólogo, né? Eu sou biólogo. Me parece que esse Baran que você citou, ele é engenheiro ou matemático, alguém dessa área, né? Ele deve ter estudado os modelos matemáticos que configuraram essas várias redes. Como biólogo, o que eu posso dizer? Que as redes neuronais, né, mais eficazes, elas apresentam esse padrão distribuído, né? Onde a gente mede a eficácia da rede não pelo número de neurônios meramente, mas pelo número de conexões, sinapses, né, entre os neurônios. E dizem que a aprendizagem, ela na verdade é isso, né? Você vai aprendendo e vai criando novas conexões, e enquanto você é capaz de mantê-las ativas e funcionando, o seu cérebro está saudável. Quando você para, aí você começa a perder capacidade intelectual, começa a perder capacidade cognitiva, né? Então é importante a gente, com o passar do tempo, da idade, né? O pessoal aí que já está no meu grupo, na minha turma dos cabelos grisalhos e brancos, né? Manter a atividade para as sinapses ficarem ativas e piscando, né? Isso é fundamental. E na ecologia, a gente vê que os ecossistemas onde as interações entre os organismos obedecem a um padrão distributivo também são muito mais estáveis, né? Então, o Baran, como engenheiro ou matemático, ele confirma, ou aprendeu, ou ensinou, não sei como é que ele conviveu, né? Mas na biologia a gente vê esse padrão como mais eficiente. E foi assim que a internet surgiu, lá nos idos anos 60, né? A internet surgiu como uma rede de computadores criada por um grupo de cientistas que queria ser capaz de se comunicar de maneira estável, sem depender das redes oficiais de comunicação dos estados, né, dos países, para que eles não tivessem a liberdade de se comunicar para trocar informação científica, basicamente isso, né? Foi assim que surgiu a internet. O tempo passou e surgiram agora os grandes grupos, né? A Microsoft, o Google, que eles centralizam essa informação. Então a gente perdeu isso, né? Se tiver uma usina nuclear perto de um grande servidor lá que fica embaixo d'água, os servidores desses, se acontecer alguma coisa com um servidor desses, a gente acaba essa reunião na hora, né? Ela não funciona, porque está centralizado. Então, deu-se um passo para trás, né? Então, acho que se a gente opta por um sistema estável, a gente vai obedecendo ao Baran e à mãe natureza, né? A gente deve adotar um sistema distributivo e tomar cuidado com a centralização. Acho que ela eventualmente vai surgir, né? É natural que surjam lideranças, né? Pessoas que, pelo seu conhecimento, pelo seu protagonismo, pelo perfil, né? Se destaquem.
tornem-se polos de agregação, de divulgação, enfim. Mas a gente precisa, né, sempre estar atento a manter o padrão distributivo funcionando, né, ativo. Isso dá estabilidade para a rede. Obrigado. Genial. Fala, Márcia. Eu, que sou socióloga, posso falar do lado de uma rede social. Que você tem algumas coisas bem peculiares nesse sentido. Existe a necessidade de criação de interesses comuns, isto é, objetivos que fazem as pessoas realmente falar, não, eu quero estar nessa rede, porque ela tem interesse para mim, para a minha vida, etc. Algumas vezes algumas pessoas veem claro isso. Não, eu sei. Eu quero me interessar pelo meio ambiente porque pá. Outras não. E existe alguém, né, ou pessoas que devem, de algum modo, transmitir para várias outras a ideia de como é que esse ponto final, aí, ou se esse objetivo que se percebe, não é ponto final, porque pode ser intermediário, tem a ver com a sua vida. Então, eu vou falar uma palavra que eu adoro e que é pertencimento. Você cria o pertencimento de uma série de pessoas com relação a um objetivo comum. Eles não apenas veem que isso tem a ver é importante para a vida deles, mas também, e isso é o mais bonito, quando eles acham isso, descobrem isso, e vão se relacionando com os grupos, tem uma coisa muito bonita que se cria, que é o papel da pessoa, não como ser individual, mas como ser coletivo. E quando você cria essa ligação pela questão de eu tenho um papel aí dentro, diferente do outro, eles me reconhecem como isso. Isso é a coisa mais importante para realmente criar nesta pessoa, cada um desses pontinhos, uma ideia de estabilidade. Eu quero ficar aqui, sim. Aqui eu tenho sentido do que eu sou aqui e eu tenho sentido da minha vida. Se reproduz esse pertencimento por outras fases da vida da pessoa, por outras etapas, não é etapas, não, estou falando errado, não é o temporal, por outros espaços da vida da pessoa, de modo que aí sim essa rede se consolida e funciona. E não precisa estar todo mundo perto, e não precisa, eu estou aqui, a outra está lá na granja, a outra está no... como é? Capetuba? Aquela comunidade pobre do Imbu, mas de baixa renda, mas não faz mal, quando a gente começa a perceber essas funções que cada um vai criando para si mesmo, isso enriquece a pessoa e é isso que faz a ligação quase que definitiva, vamos dizer. Tá bom? Mais. Bom, sem palavras, né, amigo? Não é isso. É isso. Então vamos lá, eu vou colocar mais algumas novidades e a gente segue. Opa, bem-vindo, Igor. Igor, a gente acabou de fazer um intervalo, quer dizer, a gente meio que discutiu um tópico tal, e agora a gente vai começar outro. Você quer dar um alô dizendo de onde você tá, seus interesses? Eu não sei se você conhece alguém aqui já, quer dar um alô? Então manda bala. O Igor é biólogo também. Pode falar. Pessoal, boa noite da licença. Chegando agora, estou no meio do trabalho da escola, mas enfim, tenho só alguns minutinhos para falar aqui também. E eu sou biólogo, né, como o Rafael já apresentou aqui.
E atualmente eu moro em Indaiatuba, mas eu tenho familiares, parentes que moram na divisa de Cotia, Vargem Grande, Itapevi, né, que é uma região bem rica assim em natureza ainda, né? E, e aí eu não tinha nenhum contato, né? Estou participando de uma formação de encontro também para o pessoal da Serra do CRDU. E aí estou querendo fazer essa ponte aí com essas novas localidades, essas novas moradas. Trabalhei também em Atibaia, conheci o pessoal de lá. E agora estou aqui em Indaiatuba também tentando fazer algumas pontes. Conheço o pessoal de Campinas também. E aí agora estou querendo ampliar aí nos horizontes, assim, na região de Cotia. Obrigado aí por me adicionarem. Espero aí estar podendo conversar mais vezes com vocês. Valeu, Igor. Vamos guardar a palavra ponte. Ele falou a palavra ponte. Vamos guardar, tá? Alguém mais quer dar um alô? Alguém que chegou e nunca se apresentou? A Geórgia. Eu te deixei falar na vez passada, Geórgia, ou eu te cortei e você nunca mais falou?